Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E nesse vídeo extraordinário de sábado à tarde, mais São Paulo e Corinthians, Ceni versus Dorival, mercado da bola e mais palpites, então vambora pro vídeo. E o Gustavo Aleixo diz que o Dorival está acertando o time do São Paulo. Demorou para trocar o Ceni. Ah, isso a gente concorda. Você não concorda? Não, eu acho que está em suspenso, vamos ver. Acho que é cedo. Nossa senhora. Ah, sim, acho que... Não prejudica a live de mais tarde. Você fica provocando ele, aí a live mais tarde ela é espiônica e tal. Por que a gente tem... Ele tem razão dessa vez, Eduardo. Pé atrás com o Botafogo, que ganha de todo mundo, a gente fala, não, vamos esperar, e com o Dorival ganhou um jogo, a gente acha que... Não, porque é uma mudança de contexto, né, de um pro outro. Eu assisti o jogo do São Paulo, quando eu assisti ao jogo do São Paulo do Ceni, era... O cara acabou de falar que tomava remédio, hein, não foi? Rivotril. Teve gente que tomou Isso também. mudou, né? Os 10 últimos minutos, você não viu o São Paulo indo lá para ganhar o jogo? Foram ótimos, aliás. 10 contra 10. Foram excelentes. Então, excelentes me mesmo. parece que minimamente... Você esquece rápido, Eduardo, não era assim. Não era assim. Minimamente o treinador incorporou o sentimento da arquibancada. Eu quero ver a conversa se o Corinthians dá uma sapatada no São Paulo. Calma, Eduardo. Eu com o Ceni também, né? Perdeu a invencibilidade. Não, tava ganhando o jogo e ele trocou 600 caras e tomou a virada. Não é? Ô, Tironi, o São Paulo com o Rogério perdeu as duas vezes pro Corinthians, no jogo do Fair Play e no jogo do... Então, mas vamos lá. Vamos esperar. Exclusividade do Dorival. Vamos esperar o resultado, mas a questão não é o resultado. Tanto porque o Ceni perdeu, ele pode perder. Não, o que eu tô dizendo... Foi focado justamente para não perder. O primeiro recorte dele é muito bom. Eu também acho, concordo. Diga lá, Massa. Não, é que eu ia dizer o seguinte, existem recados claros, né? Não conversei com o Dorival, mas pelo que a gente está vendo, é que ele entendeu a angústia da arquibancada, né? Dos 45 pontos. Ele está fazendo, ok? Agora, também só vai adiantar empate contra o Fortaleza e eventualmente fora de casa um empate contra o Corinthians, se no próximo jogo ele confirmar e ganhar casa. Sacou? Porque senão ele vai ficar de novo ali olhando para baixo. Sim. Já são 6 rodadas. E daqui 2 semanas vão ter 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. Então, beleza. Foi legal, 10 minutos. Quando o técnico adversário reconhece o que o São Paulo fez em campo, isso é importante. Sim. Isso tem que ser valorizado. Que o São Paulo se defendeu com a bola. E isso é um avanço. Foi muito bom. É um avanço, porque se fosse o Rogério, o São Paulo ia atacar com a bola, buscar o resultado, buscar ganhar o jogo. Né? São diferentes. Possivelmente fazer uma substituição são diferentes. no 11 contra 10 para tentar ganhar. São diferentes, beleza. Só que tudo isso que o Dorival está mostrando neste início, ele vai ser muito importante se, após o jogo, pensando nesta tabela aqui, ó, vamos imaginar que o São Paulo empate com o Corinthians na Neoquímica Arena, tá? Se ganhar, então, valida o empate contra o Fortaleza, mais ainda. E confirma se ganhar em casa o próximo jogo. Porque se ele empata com o Fortaleza, empata com o Corinthians e empata o próximo em casa, que eu não lembro como é, contra o Vasco, continua. Vai ficar, né? Vai ficar dos 10º para baixo. Sim. Você entende? Porque na verdade, empatar é o Vasco. Dá uma olhada no Vasco aí. Claro que não a adianta. gente está projetando que jogos validar muito lá na frente, que é o do Vasco. Uma questão do trabalho do Dorival no próprio São Paulo, no outro trabalho dele, foi justamente isso. Jogos em casa, esse aqui não pode perder. Empatou. Empatou lá com o Bahia, sei lá com quem que o São Paulo empatou naquela ocasião. Quando fez a virada. Faz tempo, eu sei disso. Não, mas... e é muito a crítica que se faz ao Dorival, então eu vou repetir. É muito cedo, o cara tá ótimo, tudo que ele vem fazendo. No final dele ali no Flamengo. Na hora do um pouquinho a mais... Sabe o que acontece? Eu acho que mais claro que é muito cedo. É curioso, né? Porque, de fato, as análises sobre o Dorival é assim, que ele tem um teto. E acho que ele tem mesmo, como treinador. Agora, normalmente ele atinge o teto estabelecido pelo clube que ele comanda. Então, aquela passagem pelo São Paulo era ficar na primeira divisão. Depois que o time ficou na primeira divisão, ganhou jogos, massacrou o Flamengo, massacrou o Santos e atingiu o objetivo, Flamengo. Ganharam 2 campeonatos. Ganhou os 2 campeonatos. Aí não tem... Engraçado. Os caras queriam, sei lá, um final de brasileiro. Qual que é o teto que eles estão estabelecendo entre eles? Não sei. O que eu sei é que normalmente... Mas aí eu vou te provocar, Eduardo. Você, algumas vezes aqui, antes do Rogério sair,
A gente falou assim, mas assim, que técnico no lugar do Rogério estaria fazendo mais? O Dorival tá fazendo. Isso nem se discute. O Dorival nem tá. se Então, discute. acho que a gente está comparando coisas iguais. Porque o que mudou do São Paulo do dia 10 de abril para o dia 10 de maio? Só o técnico. Não entrou nenhum Sim, jogador verdade, novo. verdade. O São Paulo joga mais. Com certeza. Então, eu acho que essa comparação é o que interessa agora. Agora me preocupou essa história que o Arnaldo falou sobre o teto, porque o teto é não 45 pontos. É o que todo mundo fala. São Paulo ganha o jogo, agora falta 38, agora falta 37. Mas repare... Se o teto for 45 pontos, já é pouco. Repare o que o Dorival está fazendo com a Sul... Não, o teto, 45 pontos, quando ele assumiu o São Paulo ano passado, não, da outra vez, era outra ele não tinha Copa. Não, agora. Ele não tinha Copa. O Rogério já tinha mas agora, a missão do cara é 45 Talvez pontos. Não, era a missão do Rogério. Com 45... O acordo da torcida organizada com o Rogério é os 45 pontos, não com o Dorival. Olha... A torcida do São Paulo foi lá, a torcida organizada. Talvez o 45 pontos seja não correr riscos no campeonato e tentar as Copas. Foi o trabalho do Rogério ano passado. Né? Se o São Paulo sobreviver a esse mês de Copas. Né? A Sul-Americana, ele está em primeiro lugar do grupo. A Copa do Brasil vai jogar com o Sport. É um adversário que é possível. Então, o São Paulo pode continuar nas outras frentes se sobreviver esse mês. Na parte de cima da tabela e se classificando nas Copas. Pode acontecer isso. Se acontecer isso, já vai ser um primeiro recorte de trabalho bom do cara. E até agora, vamos combinar. O Mancini falou, tem que ver o próximo jogo. Ele teve 2 jogos em casa no Brasileiro, 6 pontos. Ele teve 2 jogos fora no Brasileiro, 2 pontos. Ele teve 1 jogo fora na Sul-Americana, 1 ponto. Ele teve 1 jogo fora da Copa do Brasil, sem que ele tinha empatado em casa. Então, 1 ponto não vale. Ele ganhou. Então, todos os resultados dele até agora foram bons. Todos. É isso? Corinthians e São Paulo. 7x3 pro São Paulo. Cara, isso é 7x3, cara. Ele é 7x3? Mas e aquela frase do soberano da mascote que disse, tá em crise? Chama o Chile? Mas a frase Chama é o São Paulo. A frase é de quem? Do soberano da mascote. E o palpite é meu, 7x3. Ah, boa! Olha só, e o seu palpite? Eu vou normalmente, por causa do regulamento, eu jogo com o regulamento embaixo do braço. Eu vou normalmente de contrário Palpite, a ele. Bubu. 6x4 Olha a hora. Corinthians. 6x4 Corinthians. Que aí é na disputa interna aqui. Eu tô também, 6x4 Corinthians. Aí. Pô, eu ia de 6x4 Corinthians também. Vem comigo. É você? Eu vou contigo. 6x4 São Paulo. Ó, meu... Era 6x4, mas eu gosto de agitar. Eu acho que vai dar empate, mas não pode falar. É não tem isso, 5x5, também acho. cara de 1x1, 0x0. Só, mas você tá meio preocupado, hein? 6x4 São Paulo. Seria Corinthians, mas já que a maioria eu vou equilibrar aqui. 6x4 São Paulo. É isso. É isso. Minha família é isso. Vamos lá. O que tem aqui, Marta? Vamos, Joaquim, Vai colocar na tela, aí vai ter um break e depois tchau. Esse bloco foi tenso, hein, cara? Eu tô com mágico 12 agora? tablets. Se eu fosse mágico, eu tava na tela. É o recorde de público hoje aqui. Cara, eu nunca vi isso. Temos um recorde de público acompanhando o F90 aqui. É a operação da Polícia Federal aqui na porta. Cara, eu tô com medo. Vamos lá, foi. 4x6. O Pedro Ivo não falou isso não, hein? Pedro Ivo não falou isso não. Hoje no seu ele falou 7x3 São Paulo. É 7x3 São Paulo. Corinthians 6x4. Viu como eu não sou mágico? 6x4 Rodrigo Bueno, 6x4 Zé Elias, eu 4x6. Ó, vai arrumar, peraí. 3, 2, 1. 3x7. Maravilha. Pump na tela. Se tornou algo relevante. Corinthians e São Paulo tornaram essa situação da torcida organizada relevante, porque hoje os clubes são administrados por elas. Quando a gente fala que a torcida do Corinthians tinha dado prazo de 10 dias e agora já deu para 3 jogos, né? 10 jogos e agora 3, como a Lili contou, ou que a torcida do São Paulo está liberando a balada, por incrível que pareça, isso se torna relevante, porque são essas torcidas que definem o rumo dos clubes. Tem acontecido isso com essas equipes, ou não? É perfeito, a sua análise é exata. O chefe é a torcida organizada. É. A chefia. E isso só se dá porque existe uma vacância, né? É. O Celso Zelt mais cedo aqui falou, ele foi brilhante, porque ele falou assim, não é o clássico majestoso, é o clássico má gestão. E não é? O professor é muito bom. E quem definiu as últimas trocas de treinadores foram as torcidas. Então, se a torcida estabelece um limite para mais ou para menos, ou que agora ela não tolera mais... Pode beber, não pode beber, pode sair, não pode sair. A gente está tendo que ouvir, porque talvez o rumo do clube seja tomado assim mesmo. Curioso é isso, né? E se der errado, quem é que vai lá cobrar a torcida pelas decisões erradas da torcida? Exatamente. Exatamente, né? Mas é essa situação que os dois clubes se encontram. O time do Dorival, ele tem sido mais sólido. É suficiente para a gente apontá-lo como favorito? Não, eu não tenho coragem. Inclusive, eu fico pensando qual é o time favorito
Neoquímica Arena. É difícil. A gente pode falar assim, o Corinthians vai ter dificuldade para ganhar esse jogo, olha, o empate para o Corinthians foi bom, mas alguém que sai da sua casa e vai até a Neoquímica Arena com rótulo de favorito é difícil. Gente, o Palmeiras que foi campeão brasileiro, o Palmeiras tem tido dificuldade. O ano passado, inclusive, um jogaço no Campeonato Brasileiro, aquele 2x2, né? Foi 2x2? Aqui no Paulista foi, né? No Paulista foi 2x2. Foi ano passado, agora, não foi esse ano. Eu também estou embolando as datas, tá, Marimar? Acontece com muita frequência. Eu não tenho coragem de falar que é favorito. Até porque o trabalho também é um trabalho que está começando, né? Sim. Está bem no início, o Dorival ainda está tentando aparar algumas coisas que ele mesmo não contava. Ele tem tomado decisões, né? Tem mudado o time, tem mudado os jogadores, né? O Beraldo ganhando cada vez mais espaço. Mas favorito, para mim, não é. O Pablo Maia. Pablo Maia, a gente tem noticiado e a gente falou que o São Paulo quer vender o jogador ou tem a intenção de vender e sabe que deve vir proposta para ele no meio do ano, na abertura da janela. Pablo Maia, que inclusive renovou seu contrato recentemente com o São Paulo. O São Paulo fez uma extensão desse contrato até 2027, justamente para ter ali um pequeno aumento em cláusulas da questão da multa rescisória, aumento salarial para o jogador também, e aí você tem uma extensão de um contrato que agora vai até o final de 27. Fulham e West Ham, 2 clubes da Premier League, já vieram atrás do Pablo Maia na última janela. Só que foram propostas que não agradaram ao São Paulo. São Paulo não empolgou muito, não se empolgou muito com esses negócios, esses modelos de negociação que foram colocados na mesa aí por esses 2 clubes, o West Ham e o Fulham. Mas a informação que eu trago para vocês é que esses clubes não ficaram satisfeitos em tomar um não lá em janeiro, hein? Tanto que continuaram monitorando e continuam monitorando o Pablo Maia, e claro que as últimas boas atuações do jogador já vinha atuando com o Rogério Ceni e agora com o Dorival Júnior melhorou um pouco a performance. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que melhorou um pouco a performance dele, jogando até um pouco mais pra frente, pisando na área, fazendo gol, e no fim de semana fez aquele golaço que repercutiu bastante. E isso, quando você tem um jogador que você tá acompanhando, isso repercute sem dúvida nenhuma. Então os scouts, né, a galera que faz ali números e que traz ali principalmente aquela coisa de desempenho dos jogadores, a análise, tudo isso vai para relatório e é entregue às direções, né, dos departamentos ali de análise dos clubes que estão de olho nesses jogadores. Então a promessa é que o West Ham e Fulham vão voltar à carga para tentar contratar o Pablo Maia no meio do ano, ou seja, 2 fortes concorrentes ali que vão tentar tirar esse jovem jogador do São Paulo. São Paulo que precisa vender, precisa fazer caixa e sem dúvida nenhuma já tem toda a noção de que o Pablo Maia é um ativo que vai ter muito assédio nesse meio do ano, certo? Vamos falar agora... Vamos começar em partes aí, né? Ceni versus Dorival. Eu gostava do jeito que o Ceni vê o futebol e tal, de ter um futebol propositivo, sempre buscando o ataque. Só que, cara, o São Paulo não tinha time para o que ele pensa. E segundo, eu acho que de vez em quando você também tem que abraçar o empate. Ué, como o São Paulo fez já contra o Fortaleza nos últimos 10 minutos. Entendeu? O importante é pontuar, o importante é ter o resultado final. E o Ceni lembra muito disso nesse aspecto. Que é vitória a todo custo, tipo, não é bem assim, entendeu? Tem horas que você não dá pra você vencer. E aí você vai abdicar de um resultado, de um empate, pra tentar vencer e é derrotado, como muitas vezes aconteceu. O que a gente cobrava muito do Rogério Ceni é a falta de resultado. Quantas vezes o São Paulo amassava em posse de bola, 30, 40 chutes a gol. O jogo contra o Flamengo no Morumbi, que o São Paulo perde o primeiro jogo da Copa do Brasil. Foi assim. E o Flamengo foi lá, fez 4 chutes, 4 gols praticamente. A gente quer resultado, a gente quer eficiência. O que interessa no final é a bola na rede. Mas tem o desenvolvimento do trabalho e tudo mais. Só que depois de 1 ano e meio, você continuava na mesma. Entendeu? Então, assim, eu entendo os críticos do Rogério Ceni, entendo o Tironi ficar chateado, a gente fica mais chateado ainda, porque, assim, a ideia é muito boa, o cara é o mito, né, que a gente conhece como jogador, mas não deu certo novamente. E ele tem que entender que de vez em quando ele tem que dar uns passos para trás, entendeu? Menos ego, menos Rogério Ceni e mais o time que ele vai treinar, entendeu? É isso, simples assim. O São Paulo foi tricampeão brasileiro com 3 zagueiros jogando aquele futebol do 1x0, 1x0, 1x0. O time não tomava gol, o time não perdia. É o Palmeiras aí, como eu disse anteriormente, 106 jogos, 9 derrotas. Bizarro esse número, entendeu? O resultado em primeiro lugar. Depois vem a construção do restante, entendeu? Agora, que o Dorival, pra mim, é limitado e parece ter um teto, como foi dito, parece, mas...
o último teto dele foi ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Então também, né? Quem sou eu? Ainda falando de São Paulo e Corinthians, né? O fechamento aí, mais uma rodada de palpites. Entendo porque muitos colocam ainda o Corinthians como favorito, porque o São Paulo tem essa sina em jogar na casa do Corinthians, né? Que não vence. Mas, assim, acho que nos últimos anos é a grande oportunidade essa. E aquele jogo que o Crespo também, né? Ele jogou contra um Corinthians com time reserva e tal. O São Paulo não conseguiu vencer. E a última também do Rogério Ceni lá, que o São Paulo amassou no primeiro tempo. Poderia sair com um resultado melhor do que 1-0. O Rogério Ceni faz 3 trocas incompreensíveis. São Paulo cai muito de nível, empata e no último lance com o Igor Gomes ainda tem a chance da vitória, mas não consegue. É inesquecível esse jogo também, para ser sincero, né? Então é isso. São Paulo e Corinthians e São Paulo tá dando muito o que falar, tanto é que hoje eu fiz um vídeo a mais aí, com mais informações, com mais opiniões, com mais análise desse super clássico de domingo. Mercado da bola, o Pablo Maia é o nome da vez, já se falou várias vezes aqui no canal de interesse de West Ham, de Fulham, sempre de futebol inglês. Também foi dito que a equipe do Gabriel Sara também está de olho, o Norwich, né? O Gabriel Sara que foi considerado o melhor jogador da equipe nessa primeira temporada dele lá no clube inglês. Então vamos ver, vamos aguardar. Mas São Paulo já renovou com o jogador, o São Paulo hoje entende que talvez 10 milhões não seja suficiente, e que a proposta deveria ser a partir de 10 milhões de euros. Abrindo a janela de transferência, veremos. Lembrando que o Pablo Maia foi considerado o melhor volante sub-20 cacetado do mundo, né? Isso também pesa, e pesa o bom momento que ele tem vivido no São Paulo com o Dorival Júnior. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí na contagem regressiva, pouco menos de 24 horas aí para o jogo. Veremos, torceremos e acreditemos. Lemas do Dorival. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo fim de sábado a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.